Olá, meus amigos, amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui. Acreditem, hoje estamos completando 75 dias, ou seja, estamos na metade da maratona. Aleluia! Glória a Deus por tudo isso, amados. Eu estou muito feliz por tudo o que Deus tem feito. E eu quero te fazer um convite. Continue aí firme conosco, porque, como eu tenho dito, eu tenho a plena convicção que nós chegaremos no final dessa maratona ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. E eu creio, amados, eu creio que nós vamos viver maravilhas, milagres do Senhor. Você permaneça conosco, que no final dessa mensagem eu quero orar, eu quero abençoar a sua vida orando por você. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu comentário, ative o sininho. Todas as vezes que nós postamos um vídeo novo, você é notificado pelo canal, pelo YouTube. Então, notifique, ative o sininho e compartilhe as mensagens, amado. Seja um canal de Deus para abençoar vidas, compartilhando a mensagem. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. E eu quero ler alguns versículos de Mateus, do Evangelho de Mateus, no capítulo 14. A partir do verso 28. A palavra de Deus diz assim, ó, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia. Amados, esse trecho da palavra de Deus, eu li alguns versículos para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Mas o contexto dessa história diz que Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, para outra margem, enquanto ele despediu da multidão e foi ao monte orar. Na madrugada, eles estavam dentro do barco e eles foram, de uma certa forma, apanhados por uma tempestade. E eles estavam ali, a palavra de Deus diz que eles eram açoitados pelas ondas. E Jesus veio da onde ele estava, andando por cima da água até eles. E eles se assustaram. Acharam, a palavra de Deus relata que eles acharam até que fosse um fantasma. E aí ele falou, não tenha medo, sou eu. E Pedro disse, se é o Senhor, então me ordene aí com o Senhor. Aí ele fala, vem, e Pedro anda sobre as águas. É esses dois versículos que nós acabamos de ler. Esse texto, amados, é muito rico. Tem muitos ensinamentos. Eu quero tirar algumas coisinhas daqui para uma breve meditação. Perceba, amados, que eles estavam em 12 dentro do barco. Somente um tomou a decisão de querer andar sobre as águas. Perceba que, apesar da tempestade, apesar das ondas fortes, eles preferiram ficar dentro do barco do que dar um passo de fé. Pedro foi mais além. Pedro foi aquele que decidiu dar um passo de fé. Pedro decidiu, pelo seu passo de fé, viver o extraordinário de Deus. Você tem a opção. Esses dias eu gravei uma mensagem falando das escolhas. O poder da escolha é nossa, é minha, é sua. É bem verdade, amados, que Jesus está conosco a todo tempo. Os olhos dele estão sempre olhando para nós. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Não é porque nós estamos passando por alguma luta, por alguma dificuldade, que as ondas do mar estão batendo forte no nosso barco. Isso não significa que ele não esteja vendo. Isso não significa que ele não esteja de olho.
Perceba que alguns milagres na nossa vida vai acontecer quando nós estamos dispostos a agir com fé. Jesus reaparece andando sobre as águas e somente Pedro dos 12 quis ir com ele. Ou seja, quis também dar esse passo de fé e andar sobre as águas. Perceba, amados, que é uma atitude de fé que trouxe a experiência para ele, fez com que Pedro vivesse o sobrenatural de Deus. E aqui é a primeira reflexão que eu gostaria de ir. Até que ponto você está disposto a viver esse extraordinário, a viver esse milagre? Até que ponto você está realmente disposto a viver o extraordinário de Deus na sua vida? Para isso, amados, nós temos que dar passos de fé. E às vezes a gente fica dentro do barco, acuado, com medo, e não temos a coragem de fazer aquilo que nós precisamos fazer, que é ter atitudes de fé, dar passos de fé. Jesus vê, Jesus está sempre olhando, mas tem coisas, amado, que Ele espera de mim e de você. A parte que é de Deus, com certeza Ele já fez. Eu não digo que Ele fará, porque Ele já fez. Mas aquilo que cabe a mim e a você, amados, nós temos que fazer. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que crê que Ele existe, primeiro, que crê em Deus, primeiro creia que Ele existe. E segundo, que Ele é um Deus galardoador, ou seja, Ele dá presentes. Eu quero te incentivar, amado, a dar passos de fé em direção a Jesus. Faça como Pedro, saia do barco e dê passos de fé. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito desse passo de fé é que a fé requer foco. A fé requer foco. Pedro, ele deu um passo de fé. E ele começou a andar sobre as águas olhando para Jesus. Mas ele perdeu o foco. E aí ele começou a afundar. Perceba, amados, que se nós perdermos o foco, nós nos afundaremos. Nós não podemos perder o foco. O nosso foco é o Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que estar com os olhos fitos nele. Nós temos que tirar os olhos da circunstância, daquilo que está batendo, chacoalhando o seu barco, e os nossos olhos têm que estar nele. Os nossos passos de fé têm que ser olhando para ele. Nós não podemos em nenhum momento ficar olhando para a situação. Na maioria das vezes a situação traz medo, insegurança, incerteza, e tudo isso é totalmente contrário à fé. Se você duvidar, você não terá nada. É o que a palavra de Deus diz. Então, amados, primeiro, dê passos de fé. Segundo, não perca o foco. Os seus olhos têm que estar em Jesus. Quem tira os olhos de Deus afunda. E outra coisa que eu gostaria que você atentasse. Aprenda a focar com o coração. Aprenda a focar com o coração. A palavra de Deus diz que é do alto que vêm todas as coisas. Concentre nas coisas que vêm do alto, não nas coisas terrenas. Tire os teus olhos daquilo que é passageiro e coloque os teus olhos naquilo que é eterno. A palavra desce no seu coração e aí ela traz a revelação e traz mudança para a minha e para a sua vida. Aprenda a focar com o coração.
Tudo que os olhos vê é passageiro. Coloque seu coração nas coisas de cima. Coloca o seu coração nas coisas de Deus. Coloca o seu coração em Cristo, pois é lá que nós estamos assentados com Ele. Espiritualmente falando, amados, a palavra de Deus diz que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, a palavra de Deus diz que Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Então nós estamos assentados com Ele. Então, de cima, você consegue ter a plena visão daquilo que Ele deseja para a sua vida? E eu tenho a plena convicção, a certeza que é uma vida de paz, uma vida de bênção, uma vida de prosperidade, uma vida abundante, como a palavra promete para mim e para você. Então, amados, dê passos de fé e não perca o foco. Outra coisa que eu gostaria para finalizar é a adoração é um antídoto para a ansiedade. Vou repetir, a adoração é um antídoto para a ansiedade. Um pouco antes, alguns meses antes desse episódio, Jesus já tinha acalmado uma tempestade. Só que desse dia, Jesus estava dormindo no barco. E eles, pelo jeito, não se lembraram daquilo que Deus já tinha feito na vida deles através de Jesus. E Jesus ordenou naquele dia a tempestade. Eles podiam ter feito o mesmo. Eles podiam ter adorado o Senhor, eles podiam ter glorificado o nome dele. Mas eles entraram em desespero, amado. A ansiedade, às vezes, leva você a tomar decisões precipitadas. Então, no lugar dessa ansiedade, adore. O profeta um dia diz assim: eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Quantas coisas Deus já não fez pela minha e pela sua vida. Então, amado, traz a lembrança, traz a memória, tudo aquilo que o Senhor já fez por você. Todas as vezes que Ele já te abençoou, que Ele já te livrou. E eu quero te dizer o seguinte, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Se Ele fez ontem, Ele vai fazer hoje e continuará fazendo se você crer, se você não tirar os olhos dEle, se você continuar caminhando focado, se você continuar crendo, se você continuar adorando, exaltando, confiando, glorificando o nome do Senhor. Eu quero te incentivar, amado, a não perder o foco, dar passos de fé, não perder o foco. Enquanto você caminha, adore. Enquanto você adora, Ele continua trabalhando em favor da sua vida, em favor das suas causas, em favor da sua família, em favor dos teus negócios, em favor do seu ministério. Ele continua andando, olhando para você. Ele continua indo ao seu encontro, trazendo solução para todas as suas necessidades. Aprenda a focar com o coração. Adoração, amados, é um antídoto para a ansiedade. Adore e contemple Jesus andando sobre as águas e sobre toda a tempestade que porventura se apresentar na sua vida. Faça como Pedro, saia da comunidade do barco e dê passos de fé. Deseje viver o extraordinário de Deus como Pedro viveu. Eu quero abençoar a sua vida orando por você. Pai querido, amado e todo-poderoso, eu quero te adorar, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te agradecer, Deus, por mais esse dia. Obrigado, Pai, porque hoje completamos 75 dias, Senhor. Metade do aquilo que foi proposto no nosso coração dos 150 dias. E eu estou muito feliz com tudo isso. Eu quero te agradecer, te louvar, te glorificar
E eu quero também te pedir, Pai, que o Senhor continue abençoando grandemente a vida de todos esses meus irmãos, Senhor, que têm nos acompanhado, que têm, Senhor Deus, estado junto conosco nessa maratona. Que o Senhor continue fortalecendo, abençoando, edificando, que o Senhor os torne cada vez mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, trazer paz, trazer, Senhor Deus, prosperidade, trazer, Senhor Deus, frutificação, trazer, Pai amado, sobre a vida de cada um, livramento, trazer, Senhor Deus, solução para todo e qualquer problema, porque nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é tudo o que nós precisamos. Obrigado, Pai querido, por tudo quanto tens feito. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, repreender, Senhor Deus, todo o mal, todo o levante do inimigo sobre a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, desses meus amados. E declarar, Pai amado, que sobre a vida deles repousa a tua paz, o teu amor, o teu cuidado. Eu repouso, Pai amado Todo-Poderoso, a tua fidelidade, a tua unção, o teu poder. Eu quero te louvar, Deus, eu quero te glorificar. Eu quero te exaltar, Senhor Deus, por cada vida e te pedir, Deus, continua protegendo, guardando e livrando-os de todo o mal. Eu quero, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoar a todos e que tudo isso, Senhor Deus, seja para a honra e glória do teu santo nome. Assim que eu oro, assim que eu abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Beijo no seu coração, amados. Até a próxima, se o Senhor permitir.